Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Estamos começando aqui agora a nossa reunião empresarial sobre plano de guerra de vendas. E a primeira coisa que você precisa anotar é a palavra resultados. Anote aí a palavra resultados, porque a gente está aqui hoje para poder gerar resultados. Não faça nada na sua empresa se não for gerar resultados. Não participe de nenhum treinamento que não gere resultados para você. Então, todos os conteúdos que eu vou apresentar hoje aqui para você são conteúdos para poder gerar para você resultado. Então, anote aí a palavra resultados. Outra coisa, qual foi a última vez que você separou um tempo de qualidade? Sinceramente, qual foi a última vez que você separou um tempo de qualidade para falar sobre os seus resultados? Para falar sobre estratégias que vão levar a sua empresa para um próximo nível? É isso que nós vamos fazer aqui hoje na nossa reunião empresarial. André, e por que é plano de guerra de vendas? Por que é um plano de guerra empresarial? Gente, simplesmente porque estourou uma bomba no planeta. Estourou uma bomba chamada coronavírus. Estourou uma bomba que manifestou uma crise de medo, uma crise de preocupação, uma crise que afeta a saúde das pessoas. As pessoas estão com medo de ficar doentes, pessoas estão ficando doentes e algumas pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo suas vidas. Eu não estou aqui para poder entrar nesse mérito, tá? Eu honro cada uma dessas vidas, cada uma dessas pessoas. Eu lamento extremamente, lamento profundamente por cada uma dessas pessoas que perderam suas vidas, mas a gente não está hoje para falar disso. Hoje nós estamos falando aqui sobre a vida da tua empresa. Hoje nós estamos aqui para poder falar da saúde dos seus negócios, da sua saúde financeira, da sua saúde de vendas. Mas o fato é que explodiu uma bomba no nosso planeta, uma bomba chamada coronavírus. E o coronavírus gerou uma crise nas empresas, gerou uma crise econômica. E olha só que interessante, o coronavírus, ele afeta diretamente a saúde das pessoas, mas das pessoas que estão dentro de um grupo de risco principalmente. Quem são as pessoas que estão dentro de um grupo de risco? Os velhinhos, os idosos, as pessoas que têm doenças pré-existentes, doenças respiratórias, as pessoas que têm problemas de saúde, problemas respiratórios. E da mesma forma que existe um grupo de risco de pessoas que estão tendo a sua saúde afetada pelo coronavírus, existe um grupo de risco de empresas que estão tendo a sua saúde empresarial afetadas pelo coronavírus. Vão ter empresas que vão passar pela crise do coronavírus e nem vão sentir. Vão ter empresas que vão ficar doentes, vão ter sintomas graves. Vão ter algumas empresas que vão precisar ser internadas na UTI. E infelizmente, centenas de milhares de empresas vão morrer na crise do coronavírus. Por quê? Porque empresa que não vende, quebra. Isso é um fato. Empresa que não vende, quebra. Então eu quero dizer para você o seguinte: a imunidade empresarial vai definir como é que você vai passar por essa crise. Mais importante do que a crise que vem é o estado em que você se encontra para poder superar essa crise. Isso é um fato. Como é que está a imunidade da sua empresa? O quanto você tem se preparado nesse momento? O quanto você se preparou para essa crise? Como é que estão as vendas na tua empresa? Porque quando explode uma bomba, a primeira coisa que acontece é uma paralisação. Muitas empresas paralisaram, muitos empresários paralisaram. A gente nunca passou por uma situação como essa. Bom, estourou o coronavírus, fecharam as portas dos comércios, a mídia começou a veicular um monte de informações sensacionalistas, informações aterrorizantes sobre coronavírus. Você entra na internet, coronavírus, entra nas mídias sociais, coronavírus, entra nos portais de notícias, coronavírus, vai assistir televisão, coronavírus. E tudo isso gerou pânico e as pessoas paralisaram. Só que, gente, veio o momento da paralisação, veio o momento que a gente tomou um choque, a gente parou. Só que aí a gente começou a se mexer. A gente entendeu que não dava para ficar parado, a gente começou a se movimentar. Veio o momento da mobilização. Depois veio o momento da retomada. Agora é o momento da retomada. Agora os estados estão apresentando planos de liberação. Agora as pessoas estão construindo planos para poder voltar nessa retomada. Só que o problema é que tem muitos empresários que ainda estão paralisados. O problema é que tem muitos empresários que ainda estão com medo. O problema é que tem muitos empresários que ainda estão chocados com a bomba do coronavírus que explodiu. Agora é hora de retomada, não é hora de ficar paralisado. Agora é hora de retomada, não é hora de mobilização. Agora tem que ter um plano. Qual é o seu plano de retomada? Qual é o seu plano de retomada da economia? Qual é o seu plano de retomada de vendas? Qual é o seu plano de abertura das portas do seu comércio, da sua loja, do seu escritório? Porque tem muitas empresas que vão abrir as portas, mas o cliente não vai voltar.
Muitas empresas vão retomar, mas o cliente não vai retomar com você, porque é provável que você já perdeu o seu cliente. Se você não se mobilizou na hora certa, se você não tem um plano de retomada, pode ser que você esteja em sérios apuros, porque empresa que não vende, quebra. Gente, escreva isso daí. Empresa que não vende, quebra. Eu quero falar de um plano de guerra de vendas. Pega seu papel, pega a sua caneta, e eu quero de verdade te dar os parabéns, porque você que está aqui comigo, você que decidiu estar aqui na nossa reunião, e você sabe o porquê que você decidiu, você sabe o que te motivou até aqui, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui buscando o aprendizado, buscando esse conhecimento. Então, a partir de agora, eu quero falar para você sobre um plano de guerra de vendas, porque a gente já sabe, empresa que não vende, quebra. E, André, o que tem dentro de um plano de guerra? Todo plano de guerra, ele tem uma estratégia. Todo plano de guerra, ele conta com pessoas, ele conta com um exército. E todo plano de guerra, ele conta com um armamento eficaz. Então nós estamos juntos aqui, nós empresários, estamos todos juntos, unidos contra o coronavírus, contra essa crise do coronavírus. E o coronavírus vai passar, mas a sua empresa não pode passar, as suas vendas não podem passar. Juntos nós temos que nos preparar, nos equipar nesse plano de guerra, as estratégias certas para você poder avançar e levar a sua empresa para um próximo nível. Então, vamos falar um pouquinho sobre estratégias. André, quando você fala sobre estratégia de vendas, o que é uma estratégia de vendas? Primeiro, a sua estratégia de vendas precisa estar alinhado com a sua estratégia de marketing. A estratégia de marketing tem que ser eficaz. O marketing serve para poder atrair os prospects para a sua empresa, para poder atrair novos clientes, para poder gerar visitação na sua loja, visitação no seu site, no seu e-commerce, gerar tráfego pelo telefone, tráfego pelo WhatsApp, ou seja, um número maior de clientes procurando você. Para isso, você precisa ter um objetivo claro de vendas, porque muitas empresas não conseguem estabelecer uma meta de vendas, não estão conseguindo estabelecer uma meta nesse momento de crise. Muitas empresas não têm um plano detalhado de vendas, tem que ter um plano detalhado, um plano passo a passo. Eu vou mostrar para você o que é um plano passo a passo. Você precisa ter um processo de vendas com começo, com meio e com fim. Porque a venda não acontece por acaso, a venda acontece por meio de um processo detalhado e um processo inteligente de vendas. As vendas acontecem quando você tem indicadores de vendas e você faz o monitoramento das vendas. Gente, vendas é muito mais estratégia e menos força. A venda não é algo que acontece porque você trabalha muito. A venda não é algo que acontece porque você tem boa vontade. A venda acontece porque você tem uma estratégia. E todas as empresas precisam de uma cultura de vendas. Não importa o que você vende, você tem uma empresa de vendas. Não importa se é serviço, você tem uma empresa de vendas. Anota isso daí, gente. Pega seu papel e sua caneta e anota aí. Você tem uma empresa de vendas. Você precisa ter uma cultura de vendas. Você precisa ter uma empresa qualificada em vendas. Você, como um empresário, tem que se qualificar em vendas. Você precisa ser prático, tem que entrar em ação, tem que fazer o que precisa ser feito, tem que implantar uma estratégia de vendas e assim você vai ter resultados em vendas. Quando eu falo para você sobre uma estratégia, eu vou mostrar para você exatamente como que a gente constrói a nossa estratégia. Uma estratégia definida com base num calendário, uma estratégia definida com tipo de ações que você faz, uma estratégia definida com base nos produtos que você tem, com base na quantidade, com meta 1, com meta 2, com meta 3. Daqui a pouco eu vou mostrar para você essa planilha aqui de forma detalhada. Agora, o que você precisa, André? O que compõe uma estratégia? Você tem, por exemplo, uma agenda de ações de vendas? Eu estou mostrando para você aqui a nossa agenda. Isso aqui é a nossa estratégia do mês de junho. Então, perceba bem que eu tenho aqui algumas datas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, evento online, presencial overview, início da mentoria de vendas, evento online. Ou seja, primeiro eu crio uma agenda de vendas para minha empresa. Uma agenda do que está acontecendo no mercado, uma agenda de retomada. Olha semana a semana, pega um calendário e constrói para você uma agenda do que vai acontecer para poder vender, quantos dias úteis vão ter, desses dias, quantos dias você vai conseguir trabalhar no presencial, quantos dias você vai precisar trabalhar no home office. Então a primeira coisa que a gente faz é olhar para a nossa agenda. André, quando que você constrói essa agenda de vendas?
pelo menos faltando 15 dias para poder começar o mês de junho. Essa agenda de vendas aqui já estava preparada lá no mês de maio. Lá no mês de maio a gente se antecipou para poder olhar para isso. Porque se você não se antecipar, você vai viver no improviso. Então você tem que ter uma agenda de vendas parecida com essa daqui. Depois você tem que ter um monitoramento dessas vendas e uma meta de vendas, por exemplo, por produto. Olha só o que a gente faz aqui. Nós temos aqui um monitoramento das nossas ações de vendas. E a gente divide, por exemplo, os nossos clientes por perfil. Clientes perfil A, clientes perfil B, clientes perfil C, clientes perfil D. E a gente tem aqui uma meta de conversão de leads, os leads que a gente gera, o lead que o nosso marketing gera. E a gente tem aqui, por exemplo, a ação de vendas do dia 1 de junho. Dia 1 de junho a gente teve uma ação de vendas e isso daqui é um exemplo. Então nós recebemos 7 leads do perfil A. Desses 7 leads a gente negociou com 4. Dos 4 que a gente conseguiu negociar, nós vendemos 2. Geramos 11.994 de faturamento. Uma conversão de 28%. No cliente B, nós recebemos 9 leads, negociamos com 5, geramos 3 vendas, 7.189 com 33% de conversão. Isso aqui é um exemplo, tá? Dos clientes C, recebemos 14 leads, 6 negociados, 4 vendas, 3.900, 28% de conversão. Dos clientes D, 7 recebidos, 3 negociados e 1 venda. Ou seja, essa ação de vendas aqui, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, gerou R$23 mil de faturamento, com 10 vendas, 37 leads recebidos, com 27% de conversão. Você faz o monitoramento das suas vendas? Você faz o monitoramento das suas ações em vendas? Então, se você não tem uma estratégia de vendas com monitoramento, não adianta, você não vai receber resultados. Então, olha só, você não precisa de uma dica de vendas, você precisa de uma estratégia. Uma dica de vendas, uma dica de YouTube, uma dica de Google não vai mudar a sua empresa. O que vai mudar a sua empresa é uma estratégia de vendas. Agora, deixa eu mostrar para você aqui, de forma prática, como que a gente constrói as nossas estratégias de vendas. Olha só isso daqui, me diz se está fazendo sentido aqui para você. Olha só. Então, isso aqui, estratégia de marketing e vendas do mês de junho, tá vendo? Então, cada uma dessas linhas aqui são ações específicas de marketing e vendas que a gente vai gerar, ok? Então, eu listo aqui todas as ações que eu vou gerar. No caso, são 7 ações de vendas. São 7 possibilidades de ações de vendas diferentes. A minha pergunta é, quantas ações de vendas você tem? Quantos canais de entradas de vendas você tem na sua empresa? Então eu estou mostrando aqui para você como que a gente constrói. Então, cada uma dessas linhas é uma ação. Então, olha lá, 1/6 foi uma ação de vendas. Dia 9/6 vai entrar uma outra campanha de vendas. Dia 12/6 vai entrar no ar uma outra campanha. Dia 17/6 entra no ar uma outra campanha. E assim sucessivamente, ok? Então a gente lista aqui nessa primeira coluna, nessa terceira coluna, o tipo, estratégia de leads 1, estratégia de leads 2, estratégia de leads 3, ou seja, estratégia para poder atrair clientes. Nessa coluna aqui, a gente olha para os produtos, então Business A, Business B, Business C, Business Performance, cada uma dessas linhas são produtos que a gente vende para os nossos clientes, ok? Aqui é a nossa meta de vendas do produto principal, porque em cada uma das nossas ações de vendas, a gente tem um produto principal, a gente tem o produto 2, a gente tem o produto 3 e o produto 4. Cada uma dessas estratégias a gente divide por meta de produtos. Então, meta do produto principal. Cada uma dessas ações, a gente tem uma meta de lead. Então, por exemplo, nessa ação do dia 1/6, uma meta de 42 leads foi a meta que a gente gerou. Então, a quantidade de inscritos. Olha só que interessante aqui. A quantidade de inscritos orgânicos, a quantidade de inscritos pagos. O que é inscritos pagos? É o quanto de pessoas a gente gera, os leads que a gente faz ações na internet e investe. Aqui é o custo por lead. Cada um dos nossos leads custa R$5, em média, ok? Então aqui tem um investimento. Para fazer essa ação aqui, a gente está investindo R$2.200 na ação do dia 1º. E aí, ação do dia 9, R$2.200.
Ação do dia 12, a gente quer gerar 42 leads qualificados e o objetivo é gerar 2.200. E olha só, antes de começar o mês, eu tenho a meta de pessoas que vão gerar tráfego, a meta de pessoas inscritas nas nossas campanhas e o quanto a gente programou gastar nas nossas campanhas. Então nós temos uma verba de marketing para o mês de junho de R$ 15.200 na nossa estratégia. E aí aqui é a quantidade de produtos e o faturamento por produto. Então, por exemplo, nessa ação aqui do dia 1º dessa linha, a meta era vender 4 produtos, 1, com 23 mil de resultado, 2 produtos, 2, 3 produtos do número 3, 4 produtos do número 4 e assim sucessivamente. Então, aqui no final dessa estratégia, ele diz o quanto que eu vou ter de faturamento por ação. Então, a ação número 1, a meta é 32 mil de faturamento. A ação número 2 é 23 mil de faturamento. A ação número 3 é 25 mil de faturamento. Ou seja, todas as nossas ações aqui na linha de baixo vão gerar 73 vendas e 202 mil reais de faturamento nessa empresa, nesse modelo, nesse braço de negócio. Isso aqui é uma estratégia de uma das nossas empresas. Então, André, como é que eu construo uma estratégia? Você precisa olhar para as datas, você precisa definir um número de estratégias, você precisa definir quais são os produtos que você vai vender, você precisa ter uma meta clara por produto, você tem que ter uma meta de conversão por produto, você tem que ter uma meta de ticket médio por produto, você tem que ter uma meta de leads gerado por produto, você tem que ter uma meta de verba por produto e você vai construindo aqui a sua estratégia de vendas, o seu plano de guerra de vendas. Então, é assim que você constrói uma estratégia. Você não precisa de uma dica de vendas, você precisa de uma estratégia de vendas. Então, a venda, ela vai acontecer se você construir uma estratégia. Ela não vai acontecer à toa, ok? E a maior parte dos empresários estão em sérios apuros. A maior parte dos empresários estão tendo problemas sérios de vendas. Não é por causa do coronavírus, é porque ele não tem uma estratégia. É porque ele não sabe o que ele vai fazer, o passo a passo para essa venda acontecer dentro da empresa dele. A empresa dele. A maior parte dos empresários não constrói um plano de vendas passo a passo. Então, eu quis mostrar aqui para você como é que você faz para poder ter um plano de vendas, construir uma estratégia. Gente, olha só, Excelzinho básico, tá? Excelzinho básico, não tem nada demais aqui não. Você não precisa ser um expert em planilha, você não precisa nada disso. Você só precisa construir. Você não precisa de uma dica de vendas, você precisa de uma estratégia de vendas. E por que a maior parte das empresas não estão vendendo? Porque não tem estratégia. Gente, você tem que vender. Se você tem um bom produto e um bom serviço, era para você estar vendendo. André, mas as minhas portas estão fechadas. Tudo bem, as portas estão fechadas, mas tem milhares e milhares de clientes comprando. Gente, o mundo não parou. Tem gente comprando, tem gente bebendo, tem gente comendo, tem gente dormindo. Eu nunca comprei tantas coisas. Hoje, por exemplo, eu comprei pela internet, comprei um presente para minha esposa pela internet, comprei flores para ela na internet, que era aniversário dela, compramos brinquedos para os nossos filhos pela internet, comprei material pela internet, tudo a gente está comprando pela internet. E por que você não está vendendo pela internet? André, porque eu não sei não, porque você não se preparou e não se antecipou para ter uma estratégia para vender pela internet. Você tem que ter uma estratégia para vender pela internet, porque a empresa que não está vendendo quebra. Então eu falei para você, em primeiro lugar, você tem que ter uma estratégia. Agora, André, segundo passo de um plano de guerra é você tem que ter um exército de vendas. Você tem que ter uma cultura de vendas na tua empresa. Você precisa contratar pessoas que têm perfil de venda. Não é fácil contratar vendedores. Tem que saber contratar vendedor. Você tem que ter uma cultura de vendas. Você tem que ter um plano de vendas passo a passo. Como que a venda vai acontecer passo a passo na sua empresa? Você tem que qualificar o seu time de vendas. Sinceramente, você tem treinado o seu time de vendas? Quantos treinamentos você tem feito por mês? E tem que ter melhoria contínua em vendas. Tem que melhorar os seus resultados todos os dias, tem que fazer esse monitoramento. Eu vou mostrar para você um pouco disso. Olha só, isso aqui é a nossa agenda de treinamentos junto com as ações. Olha só o que está de azulzinho. Isso aqui, gente, é uma agenda real, do mês de junho dessa nossa empresa que eu estou dando de exemplo para você. Isso aqui é uma das empresas, ok? Então, olha só isso daqui. Dia 2 do 6, treinamento de vendas.
Dia 5/6, treinamento de vendas. Dia 8/6, treinamento de vendas. Dia 16/6, overview, para poder treinar e entender o que aconteceu na primeira quinzena. Dia 22/6, treinamento de vendas. Dia 30/6, fechamento presencial de vendas. Gente, na nossa empresa, nessa empresa que eu estou falando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 treinamentos de vendas em um mês. Treinamento, fora as reuniões todos os dias. Todos os dias, pelo menos meia hora, o nosso time de vendas passa por reunião. Agora, a minha pergunta para você é: quantos treinamentos de vendas você programou para a tua equipe agora no mês de junho? André, mas eu ainda não tenho uma equipe de vendas grande. Tudo bem. Quantas vezes você tem treinado a sua equipe? Porque tem gente que reclama que não tem mão de obra qualificada. Mas a pergunta é: e aonde que você está que não está qualificando a mão de obra da tua empresa? Aí tem gente que fala: ah, André, e se eu qualificar a mão de obra? E se eu investir na mão de obra e esse cara for embora? O problema não é se você qualificar e o cara for embora. O problema é se você não qualificar e esse cara ficar. Porque o tamanho da tua empresa, o tamanho dos seus resultados tem a ver com a sua qualificação e a qualificação da tua equipe. Sinceramente, você tem uma agenda de treinamentos para a sua empresa? Você tem treinado seus colaboradores? Você tem uma agenda de treinamentos semanais, reuniões diárias, reuniões mensais, dizendo para ele exatamente o que ele precisa ser feito? Porque aí está o grande problema. A maior parte das empresas não estão vendendo porque não tem uma meta clara. E aqui eu quero mostrar para você o acompanhamento das vendas. Aqui é uma outra planilha que eu também vou mandar para você poder acompanhar suas vendas. Então olha só, produto 1, produto 2, produto 3, produto 4 e produto 5. Consultor 1, consultor 2 e consultor 3. Olha só, o consultor 1, ele tem a meta de 10 vendas do produto 1, uma venda do produto 2, 2 vendas do produto 3, 5 vendas do produto 4, 4 vendas do produto 5. Ele tem uma meta de 22 vendas. 22 vendas. Cada um dos consultores tem uma meta clara por produto. Tem uma meta clara por produto. Tem uma meta de faturamento por produto. Tá bonitinho aqui. Então aquela meta de 202 mil que eu disse aqui está dividido pelos nossos consultores. Eu tenho aqui a métrica do ticket médio do produto 1, ticket médio do produto 2, ticket médio do produto 3, do produto 4, do produto 5. Ou seja, gente, as vendas não acontecem por acaso. Você tem que ter um planejamento de vendas, tem que fazer um acompanhamento de vendas, tem que fazer um treinamento de vendas. Você tem que ter um pipeline de vendas. Como é que você acompanha as suas vendas? Você, por exemplo, mede quantos clientes entram na sua loja, quantos clientes entram no seu site, quantos clientes entram em contato com você por telefone, quantos clientes se cadastram na internet para poder receber informações do teu produto, quantos clientes mandam um direct para você no Instagram. Você tem que ter um pipeline de vendas. Aqui é onde a gente mede a conversão dos nossos vendedores. É um sisteminha chamado Pipe Drive. Custa aí uma média de R$70 por vendedor. É baratinho. Mas aqui a gente controla tudo. O tempo médio de vendas, a conversão por venda, o que acontece com cada um dos nossos colaboradores, o que acontece em cada uma das nossas ações. Então eu quero dizer para você que a venda, ela não acontece à toa. A venda, ela acontece porque a gente gera resultado. Então você tem que parar de sofrer vendas e começar a ser um gerador de vendas. Me perdoe se eu estou sendo duro com você, porque eu estou falando para você a verdade. Eu estou trazendo para você o que eu queria que tivessem me falado há alguns anos atrás, sabe? Então, diz aqui para mim se está valendo a pena para você. Diz aqui para mim se está fazendo sentido para você. Então, eu não estou aqui para poder trazer uma conversa motivacional. Eu estou aqui para poder trazer para você a realidade do mundo empresarial. Eu estou aqui para trazer para você aquilo que a gente precisa fazer, porque o coronavírus, ele é implacável com os amadores. O coronavírus, ele é implacável com os amadores. Gente, os empresários amadores não vão sobreviver. E quando eu falo de empresa quebrar, uma empresa quebrada, gente, não é a empresa que está fechando. Uma empresa quebrada é uma empresa que não está dando lucro. Você está trabalhando pra caramba, você está se dedicando, mas a sua empresa não está vendendo. Você está trabalhando pra caramba, tem um bom produto, tem um bom serviço, mas a empresa não está vendendo, não está ganhando dinheiro. Você abriu uma empresa para poder ganhar dinheiro. Você abriu uma empresa para poder prosperar. E a chave da prosperidade de uma empresa é a chave de vendas. E muitos empresários não estão vendendo porque não tem uma tática de vendas, não tem uma estratégia de vendas, não tem um acompanhamento de vendas.
não tem ferramentas de vendas iguais eu estou mostrando para você. Gente, eu estou trazendo para você ferramentas simples, ferramenta que a gente aplica e olha para essas ferramentas todos os dias, beleza? Obrigado, show de bola, obrigado, faz sentido, obrigado Silvana, obrigado Cecília, bom ter você aqui, show Henrique, muito obrigado, faz total sentido, tá valendo a pena, obrigado Viviane, show de bola, maravilha. André, o que fazer quando o dono da empresa não se preocupa em qualificar o time de vendas e só cobra do time de vendas? Henrique, o que fazer se o dono da empresa só cobra e não qualifica o time de vendas? Sinceramente, não tem nada o que fazer. Tem que fechar a empresa e ir para casa. Porque, gente, o empresário que não qualifica o time de vendas está preocupado em vender de verdade? O empresário que não se mexe para poder aprender sobre vendas está preocupado em vender? Sabe qual que é o nosso grande desafio? A maior parte dos empresários, eles têm um conhecimento técnico do produto ou do serviço, mas ele não tem um conhecimento empresarial. Eu vou dizer para você, o conhecimento que te trouxe até aqui, as habilidades que te trouxeram até aqui, não são as mesmas habilidades que vão te levar para um próximo nível. Empresário que é empresário tem que aprender sobre vendas, tem que participar de mentoria de vendas, tem que estudar sobre vendas. Inclusive, recomendo demais o livro Ultrapassando Limites em Vendas. Gente, leitura obrigatória para empresários. Ultrapassando Limites em Vendas e o Hipercrescimento do Aaron Ross. O passo a passo de como que você monta uma máquina de vendas para a sua empresa e para o seu negócio, beleza? Vai anotando aqui as suas perguntas, eu vou responder aqui as suas perguntas, eu vou dizer para você como é que você faz para aplicar esse conteúdo aqui na sua empresa e no seu serviço. Eu quero saber qual é a sua dor, eu quero saber qual é o seu desafio. Então olha só, eu falei para você o que você precisa fazer para poder construir uma estratégia de vendas, mostrei para você uma planilha, como que eu construo, eu e o meu time construímos as nossas estratégias de vendas, mostrei para você o que você precisa para acompanhar o seu time, tem que ter uma agenda de treinamentos de vendas, uma agenda de treinamento do teu time, e agora eu quero falar com você, como é que você trabalha os seus indicadores de vendas. Vamos lá, gente. André, como é que eu prospero com um plano de guerra? Você tem que monitorar, você tem que ter indicadores. Uma empresa é construída com base na gestão. André, o que é a gestão? A gestão é você ter os indicadores de vendas. Então, por exemplo, tem aqui cinco indicadores estratégicos de vendas. Anota aí: número de prospects, taxa de conversão, número de transações, preço médio da venda e margem de lucro. É isso que você quer na tua empresa, não é? Você quer aumentar o número de prospecção? Você quer aumentar a sua taxa de conversão? Você quer aumentar o número de vezes que o seu cliente compra de você? Você quer aumentar o preço médio de cada uma das suas vendas? Quer aumentar a sua margem de lucro? É claro que sim. Vamos lá, olha só esse exemplo aqui, gente. Vamos imaginar que você tem uma loja ou você tem um e-commerce e alguma coisa assim, certo? O número de prospecções vezes o número de prospecções é a quantidade de clientes que entra na tua loja, a quantidade de clientes que visita o teu site, a quantidade de clientes que vai para a tua landing page, é a quantidade de clientes que seguem você no Instagram, a quantidade de clientes que mandam um direct para você, a quantidade de clientes que ligam na tua empresa. São prospects, são leads, ok? Aí você tem a taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? É o número de vendas que você faz baseado no número de leads que você recebe, baseado no número de visitas que você tem na tua empresa. Vai dar o seu número de clientes. O número de transações é quantas vezes o seu cliente compra de você num determinado período, ok? Tem que medir isso daqui. E depois tem o preço médio da venda, ou seja, o ticket médio. Por quê? O número de clientes vezes o número de transação, vezes o ticket médio de vendas, vai gerar o seu faturamento, que vezes a sua margem de lucro vai dar o teu lucro líquido. Quer ver? Vamos olhar esse exemplo aqui. Imagina que na tua loja, no teu comércio, na tua loja virtual, sei lá, traz isso daqui para o seu exemplo. Você tem aí 4.000 prospecções de clientes, 4.000 prospecções, certo? Dentro de um mês. E aí você converte disso 25%. Você vai ter 1.000 clientes no mês. Se 1.000 clientes compram de você 2 vezes no mês, e esses 1.000 clientes mais ou menos gastam ali R$200, você tem um faturamento na sua empresa de 400 mil. Se você tem 25% de lucro, você tem R$100 mil de lucro nessa empresa. Agora, a minha pergunta para você, é possível aumentar em 10% nos indicadores? É claro que é. Olha o poder dos indicadores. Se você aumenta
em 10% o seu número de prospecções, gera visitação, faz um marketing, faz campanha e aumenta os seus clientes para 4.400, olha só o que acontece, aumenta a sua taxa de conversão em 10%, de 1.000 você aumenta os seus clientes para 1.210. Se você aumenta em 10% o número de compras, se você aumenta em 10% o seu ticket médio, você aumenta o seu faturamento de 400 para 585 mil. Só que se você aumentar em 10% só a sua lucratividade, olha só para onde vai o seu lucro. Você aumenta de 100 para 160 mil, ou seja, você aumenta em 61% o lucro da sua empresa, aumentando em 10% seus indicadores. Quando a gente faz um processo de mentoria com uma pessoa, a primeira coisa que a gente ajuda é ela identificar os indicadores dela, aonde que ela tem que mexer na empresa para poder aumentar as vendas. A minha pergunta é, quais são os indicadores que você pode aumentar hoje na sua empresa para poder aumentar suas vendas, para poder gerar o resultado que você precisa? Gente, isso daqui aplica em qualquer tipo de empresa. André, mas eu tenho uma empresa pequena. André, mas eu tenho 3 funcionários. Fica tranquilo. Toda grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Sabe quando que a sua empresa vai crescer? Quando você começar a tratar ela, agora pequena, como se já fosse uma empresa grande. Então isso aqui é uma forma de você multiplicar os seus resultados. Quando a gente fala de indicadores, e se a gente aumentar, André, em 20% os nossos números? Imagina que você aumentou em 20% o número de prospecção. Você aumentou em 20% sua taxa de conversão. Aumentou em 20% o número de compras do seu cliente num dado período. Aumentou em 20% seu ticket médio. Olha para onde vai seu faturamento. E se você aumentar o seu lucro de 25% para 30%, de repente você é serviço, consegue ter uma margem melhor. Olha o que acontece com o seu lucro. Você mais do que dobra o seu lucro. Você consegue aumentar 149. Gente, deixa eu dizer para você, é isso aqui que a gente entrega nas nossas mentorias. Multiplicação de resultados. Tem que aumentar faturamento, tem que aumentar vendas, tem que aumentar lucro. Tem que aumentar o lucro. Então é assim que você trabalha com seus indicadores estratégicos. É assim que você faz a sua empresa crescer. Então o que eu fiz aqui? Eu trouxe para você como é que você constrói uma estratégia. Eu trouxe para você como é que você faz para poder fortalecer e potencializar o seu time de vendas, e eu estou mostrando para você como é que você olha para os seus indicadores. Agora, gente, eu estou trazendo para você base de gestão. Eu não nasci sabendo isso aqui. Eu não sabia nada disso daqui, mas eu busquei aprender. Eu saí da zona de conforto e fui buscar ajuda. Gente, eu não sou melhor aqui porque eu estou falando para você. Eu estou no meio de uma crise igual a você. As minhas empresas estão fechadas iguais a muitas empresas que estão aqui. Os meus colaboradores estão em home office, igual a maioria que estão aqui. Mas quando você tem uma estratégia, quando você se antecipa, quando você faz o que precisa ser feito, você consegue vender na crise. E é construindo estratégias que a gente está vendendo mais na crise agora. É fortalecendo, potencializando o nosso time que a gente está vendendo mais na crise agora. É construindo, treinando a nossa equipe, é olhando para os nossos indicadores todas as semanas, todos os dias, é que a gente está crescendo. Não importa se você tem uma empresa pequena, não importa se você já tem uma empresa grande, o que importa é que você não pode abrir mão do teu sonho. Você tem que continuar avançando no meio do coronavírus, porque não são as suas condições que determinam os seus resultados, mas sim as suas decisões.